Depois eu te ensino. Milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta a nossa página no Facebook. Observatório 3 Setor. Você faz o bem que a gente espalha. Observatório Terceiro Setor.com.br. Ele está enquadrado aqui, o Pedro? Tá. Obrigado. Obrigado. O que vai mudar? É verdade que eu vou poder fazer escolhas. Então a gente conhece esses convidados. Mas eu ainda não sei como você vai conseguir. Não precisa escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. O programa que será apresentado a seguir é uma produção independente. Programa Contra Você tá, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Mas Trianon tá, AM. no próximo lá melhor, tá? Eu sei que é. O Brasil está à venda. Depois de raspar o tesouro até abrir um buraco gigantesco nas contas públicas, o governo Temer quer vender a Eletrobras. A estatal é responsável por serviços de geração e transmissão de energia elétrica. Seu valor estratégico para o país é mais do que evidente. A intenção é a mesma que está por trás do desmonte da Petrobras. Com o argumento de que a companhia cresceu demais, o atual presidente da estatal vem oferecendo a preço de banana fatias cada vez maiores da empresa. No caso da Petrobras, está em curso uma privatização a conta-gotas, entregando ao capital estrangeiro a principal riqueza nacional. Por tudo que a história já ensinou, está claro que a temporada de liquidação nada tem a ver com os interesses do Brasil. A verdade é uma só. Nenhum país do mundo pode sonhar com crescimento de verdade, subordinando suas empresas estratégicas ao controle privado e estrangeiro. Só não vê quem não quer. São 8h01 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto. Hoje contamos com a presença, como sempre, de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello, todos sob a direção de Albino Castro. Nosso convidado especial é Pedro Alexandre Sanches, jornalista, trabalha na Carta Capital, é crítico de música, pesquisador e autor de livros sobre a Tropicália e Roberto Carlos, entre outros trabalhos importantes dentro da cultura brasileira. Bom dia. Antes da gente começar a conversar sobre um assunto muito especial também com o nosso Pedro, que vai ser, nós vamos falar sobre Chico Buarque de Holanda, eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa questão da Eletrobras, que meio que saiu como uma bomba ontem no final do dia e pegou todo mundo mais ou menos meio de surpresa. E, Paulo, o que você acha dessa história? Olha, essa coisa você comparou, o editorial comparou corretamente a situação da Eletrobras com a situação da Petrobras. É mais semelhante do que a gente pensa. Porque o Brasil também é um país riquíssimo em recursos e energia natural. Riquíssimo. O sistema hidrelétrico assim, é suficiente para garantir um desenvolvimento, abastecer as cidades, e se a gente quiser, até para exportar energia. Ou seja, e é uma energia limpa, né? Aquela que a gente sabe que tem futuro, né? E depois que todos os grandes investimentos foram feitos, a custos vultuosíssimos, né? Com toda aquela coisa que a gente sabe, propinas e etc., mas que eram investimentos necessários, porque nenhuma civilização se constrói no século XXI sem energia elétrica. Sem energia? Não existe isso, né? Uma utopia. Agora vamos entregar a preços de banana, voltando a uma situação que, assim, é a situação que havia antes de 64, quando havia a Light, e todas aquelas empresas privadas que eram motivos, assim, marchinhas de carnaval, porque era uma coisa ridícula. Era assim, cobravam muito, investiam pouco.
Assim, Que, aliás, como acontece até hoje, a Light no Rio de Janeiro é uma das maiores inimigas públicas número 1 da população carioca. Exatamente. É uma coisa. Então, quer dizer, a gente está voltando a uma situação desse tipo, num período em que a energia está ficando cara, é cada vez mais necessária, em que as pessoas tentam poupar o trabalho braçal para ter energia, ou seja, é um retrocesso, é uma entrega. E aí tem um elemento, um dado assim, que eu acho interessante, que é o seguinte: em 1978, quando a gente já vivia sob a ditadura militar, e havia os primeiros protestos de trabalhadores, de estudantes pela democracia, ocorreu o célebre Fórum de Líderes Empresariais em São Paulo. Nesse fórum eles falavam de democracia e falavam também da privatização. Quer dizer, dizer assim que do ponto de vista dos empresários, né, era necessário privatizar as empresas estatais, entre elas a Eletrobras naquele momento, a Petrobras naquele momento e várias outras. Quer dizer, passaram-se décadas e essa coisa parece se realizar. É impressionante. Vem um governo assim, que é um governo golpista, que sem base nenhuma, e vem realizar aquilo que se falava em 1978, que é realmente entregar a riqueza que está aí, entregar o investimento que foi feito pelo povo para mãos privadas. É realmente inacreditável. Alberto Vilas. Eu fico impressionado porque a gente fala muito aqui em desmonte do país, então assim, o governo vem desmontando um monte de coisa. Desmontar a gente pode montar depois. Eu acho que o próximo governo vai começar a montar um monte de coisa que ele desmontou. Mas a venda da Eletrobras, se vendem a Eletrobras, não tem como entrar e falar assim, olha, devolve porque a gente arrependeu o que a gente vendeu. Vendeu, está vendido, acabou. Né? Então isso aí não tem muita volta. E como o Paulo falou, assim, o Brasil é de uma riqueza, assim, não é nem um país assim, que pode iluminar as cidades inteiras, dar energia para as cidades. É um continente, tem todo tipo de energia. Né? Assim, não é um paísinho, não é um Japão que fala só temos isso aqui, essa ilha aqui. É um país, assim, um país continente. E eu acho que a venda é a entrega do país, que é mais um passo, quer dizer, e quando o Paulo falou assim, a bomba, acho que foi você, né, que falou que a bomba que explodiu ontem no final da tarde, eu falei, a gente não pode desligar do computador, porque todo dia, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, vem uma bomba sobre a cabeça da gente. Daqui a pouco você não vai ter energia para ligar, porque se você entregar a Eletrobras para o estrangeiro, para o capital do estrangeiro, o cara pode desligar a hora que ele quiser. Para você saber a bomba do dia, você vai ter que pagar. Né? O que ele quiser, vai ser mais fácil para ele impor preços que lhe interessam, porque as suas contas e as contas que ele tem que pagar são externas. Né? O país para de controlar essa contabilidade, quer dizer, é inacreditável. Você quer falar sobre o assunto, Pedro? Embora não seja muito na cultura, mas pode falar aqui é uma tribuna que a pessoa você como brasileiro, você como brasileiro. Não, só duas coisas que me ocorreram. Uma que se for uma bomba por dia só, já é lucro, porque tem tido várias, né? E a outra coisa é a minha perplexidade o tempo todo de que o programa que foi eleito nas urnas era o de não vender as estatais. Exatamente. Ou qualquer coisa, e a gente está assistindo elas sendo totalmente vendidas como se fosse natural. E eu queria falar uma coisa a mais, uma coisa que é importante, que, lembrando ainda de 64. Em 64 havia essa discussão da idade, o cara fica falando. O cara fica lembrando de 64. Perde e tal. Para quem não sabe, 64 houve um golpe militar. Século passado, né? Século passado. Porque ele foi militar. Fala, Paulo. Não, é que é o seguinte, um dos elementos decisivos para a queda do João Goulart foi quando ele referendou ele referendou a lei de remessas de lucros aprovada no Congresso. Ou seja, do controle da taxação da remessa de lucros e controle sobre a remessa de lucros. Ou seja, o poder já naquele momento das empresas estrangeiras era tal que foi assim, o Congresso aprovou uma lei restritiva a partir de um debate que colocava a questão que tipo de investimento nos interessa, até quanto que eles podem ir, e o Goulart assinou referendou essa lei. E esses são os fatores essenciais para agrupar o capital estrangeiro e o grande empresariado contra o governo dele, favorecendo o golpe. Quer dizer, é com esse tipo de interesse que a gente está mexendo de novo. É esse tipo de inimigo que nós estamos trazendo para dentro de casa. Aquele cara que chega aqui e não quer saber, o negócio dele aqui é ganhar dinheiro. É selvagem. E o presidente, né, que confunde Noruega com Suécia, que confunde Portugal com Paraguai. Se chega no Paraguai achando que está em Portugal, a gente vai esperar o que dele, né? Não, e eu queria lembrar o seguinte. Todo mundo pode dizer, bom, mas nós vamos estatizar a Eletrobras, grupos nacionais podem comprar. Só que nós estamos numa situação, primeiro,
Com a economia deprimida, os ativos brasileiros não estão valendo quase nada. Estão valendo quase nada. Quer dizer, o preço já vai estar depreciado completamente. Segundo, não há grupo nacional capaz de comprar a Eletrobras hoje, porque as grandes empresas nacionais ou estão, você entende, prostradas e manietadas em função das operações da Lava Jato, que em vez de punir os empresários, que são os responsáveis pelas falcatruas e irregularidades, acaba punindo toda a empresa. Basta ver o que está acontecendo com o Odebrecht, basta ver o que está acontecendo com a própria Petrobras, com as grandes empreiteiras, que os funcionários que não têm nada a ver com essa história estão sendo punidos, demitidos, as empresas estão paralisadas. Quer dizer, quem tinha dinheiro para comprar alguma coisa não tem, em termos de capital brasileiro, não existe mais. Quer dizer, a coisa está sendo entregue a preço de banana, literalmente. O que a gente falou no começo é verdade. Tanto é verdade que até o judiciário, que tem tomado decisões mais do que polêmicas, acabou de tomar uma decisão impedindo, no Rio de Janeiro, em Sergipe, a venda de ativos da Petrobras. O Pedro Parente queria vender uns campos de exploração no Norte e Nordeste, e outro juiz impediu a venda da CEMIG. A venda da CEMIG, que, aliás, foi uma das razões quando se criou uma crise entre o governo Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando Henrique queria vender a CEMIG a qualquer custo, o Itamar foi contra, não deixou, e a CEMIG foi mantida nas mãos do Estado. E agora os caras querem vender. Quer dizer, o governo Temer realmente vai ser aquele que quer passar para a história, sem nenhum tipo de exagero, como o cara que vai apagar a luz. O cara que vai apagar a luz, entende? Porque vender a Eletrobras... Vendeu a Eletrobras e apagou a luz. A gente tem que ter muito claro o seguinte, a importância desse negócio, porque se você coloca na mão de qualquer uma coisa tão estratégica como essa, se o cara... A gente já teve experiência de apagão, de blackout, quer dizer, era uma torre de transmissão que caía e isso provoca um blackout no país inteiro. Agora, colocar isso na mão dos estrangeiros, a qualquer hora que eles decidam, eles simplesmente desligam o disjuntor. Se não está dando lucro suficiente, por que vai manter esse negócio? Não, ele desliga o disjuntor. É como se chegar na sua casa, desliga a chave geral. O cara lá desliga a chave geral, não precisa ser a chave geral, desliga o disjuntor e você interrompe o fornecimento da energia elétrica para todo o país. Quer dizer, a gravidade do negócio é maior até do que econômica, não é uma questão econômica, puramente financeira. Não, é uma soberania sobre a luz do país. Sobre a luz do país, quer dizer, sobre a energia. É simplesmente aquilo que uma balela que se isso acontece, né? Assim, fala assim, não vai pagar uma multa de 50 bilhões, que nunca é paga. Porque não, nunca vai pagar. Alguém pagou alguma coisa. Mariana não só não pagaram, como o inquérito foi suspenso. Pois é, a gente ouvia falar, não vai pagar uma multa de 5 bilhões, 6 bilhões, ninguém pagou nada, eu nunca vi um cheque. E vamos combinar uma coisa, assim, como a coisa é ruim, a coisa é ruim para o país, né? É ruim, todo mundo sabe que é ruim. O argumento que eles têm para proteger é a chamada Golden Share, que é aquela coisa de dizer que o governo se reserva uma ação que... decisões estratégicas. Ele pode intervir. Isso significa que você precisa contar com um governo que queira intervir, um governo que tenha vocação para intervir, para proteger a maioria. Ou seja, imagina esse governo, imagina o tipo de governo que estão querendo. Ou seja, assim, isso é uma balela. A Petrobras o governo tem a Golden Share, não está impedindo fazer esse estrago que estão fazendo. E aí que você falou, Vilas, é uma coisa importante. Assim, você vendeu, você não pega de volta, a menos que queiram te devolver. Ou seja, é uma briga política internacional. Você vira aquelas coisas, aqueles países que estão em crise, sabe assim, Cuba, quando quis expropriar umas coisas, foi aonde teve a intervenção contra o Fidel. Não foi em nenhum momento, foi aí. O Brizola, que caiu numa lista negra aí dos americanos, quando ele também quis intervir os Rio Grande do Sul. Ou seja, isso não é brincadeira, o tipo de coisa que está trazendo aqui para dentro. E claramente é uma coisa sem necessidade, a não ser fechar contas, que é o argumento de fechar contas, que é a austeridade que este governo inventou, porque o país estava funcionando, ou se estava em crise, não era essa crise que eles estão criando agora, agora você cria uma crise que vira pretexto para você fazer o que você quer. Que é isso aí, é uma coisa, a profecia que se autorrealiza, né? Vai quebrar, então a gente vende mais para não quebrar, e daí quebra. Não, daqui a pouco estão vendendo o Palácio do Planalto, alugando o Palácio Jaburu para o Jaburu! Para bingo clandestino. Estranha frequentando. Foi no Jaburu que eu acho que deve ser uma conversa fora de agenda sobre a CEMIG? Sobre a CEMIG. Portanto, era republicana, não. Deve estar articulando a venda da CEMIG, para ver quem ficava com quem. E vamos lembrar com qual diretoria? E vamos lembrar uma coisa, além da perda da soberania,
temos que lembrar o exemplo da Vale e o exemplo da privatização dos serviços de telecomunicações. A Vale foi vendida, não era nem a preço de banana, praticamente ela foi doada a investidores privados. E as telecomunicações deram origem a uma das maiores séries de escândalos da história do país. Exatamente. Todo mundo se lembra das gravações, todo mundo se lembra dos acordos, todo mundo se lembra do André Lara Rezende falando da bomba atômica. A bomba atômica era o Fernando Henrique naquela época para... Vamos recorrer à bomba atômica para dar um jeito, se precisar, para a gente dar um jeito aqui na licitação, para a gente arrumar as coisas. E que deu um prejuízo. Tem um livro antológico e obrigatório do Aloysio Biondi, que discute a privatização da Telebrás, que mostra na ponta do lápis que o Brasil perdeu muito mais do que ele ganhou, claro, mesmo tendo em conta só a questão financeira, a questão do preço físico das empresas, naquela época. Quer dizer, quem ganhou dinheiro... Não, o governo emitiu papéis para financiar. O governo não teve prejuízo. Exatamente. O governo teve prejuízo na venda quer dizer, aquilo que foi vendido à opinião pública como um meio de reforçar o tesouro, de melhorar as contas públicas, de melhorar os serviços públicos, na verdade se mostrou ao contrário. Exatamente. O Brasil financiou a venda do patrimônio estatal para a iniciativa privada. E a prova de que esse negócio realmente cheira muito mal é quem comemorou isso ontem. Ontem a Bolsa de Nova York, porque em função do fuso horário, a notícia do Brasil chega com mais cedo em Nova York, então eles receberam ainda, quando o mercado financeiro ainda estava funcionando, o chamado aftermarket da Bolsa, as ações da Eletrobras subiram 22%. Porque os caras viram, começaram a esfregar a mão. Claro, né? Esfregar a mão. Opa, começou a temporada de liquidação. Começou não, aumentou a temporada de liquidação. Vamos lá, sale, como eles falam nos Estados Unidos. Vamos lá que agora dá para comprar isso, você tem. A preço de banana, os Estados Unidos tem muito de energia elétrica, lembrando do escândalo da Enron. E vamos falar coisa assim, a privatização das telecomunicações, privatização que levou que foi apoiada nos fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras e de outras empresas, que quebraram, que foram assaltados, que foram assim, empréstimos que não podiam ter sido feitos. Quer dizer, criou uma situação assim, absurda, né? E no caso da Vale, é só ver o que aconteceu em Mariana e ver qual o papel da Vale em Mariana, que foi assistir uma tragédia anunciada, ter ciência de que as barreiras não resistiam, mas até logo. E omitir-se até a tragédia ocorrer. Quer dizer, essa mensagem que precisa ser lembrada agora, quando a gente fala de privatizar a Eletrobras. Posso fazer um comentário que me impressiona muito, que teve uma sequência de acontecimentos no Brasil. Teve o 7-1 da Copa, daí a barragem estourou, e daí o Temer chegou. É muita tragédia. Muito azar. É muita tragédia. O Brasil é aquele país que quando você pensa que tá ruim, sempre fica um pouco pior. Mas isso aí, evidentemente, não há mal que sempre dure também, né? Não há mal que sempre dure. E do jeito que eles estão com pressa, dá a impressão que eles próprios acham que vai acabar. Tiraram da cartola, né? Então tiraram, não, esquecemos! Tem Eletrobras aí, gente. Peraí, já estava tudo combinado já. Daqui a pouco é Itaipu, vamos vender Itaipu também. Não, o Palácio do Alvorada está correndo sério risco. Porque sério risco. Ele morou lá uma semana, saiu, chegou à conclusão que não era viável. Não, e tá vazio. Aquilo ali. Não, vou dizer, tá vazio, tá dando despesa, então nós precisamos alugar. Já pode alugar para o novo presidente da Eletrobras, que deve ser algum gringo, sei lá o quê. Bom, lembrando para vocês o seguinte, que quem quiser assistir ao vivo e acompanhar o nosso programas anteriores, do Contraponto, é só ir à página Programa Contraponto Trianon no Facebook. Como estamos transmitindo ao vivo agora, assistido por pessoas como a Maria Sol, que fala: Temer é uma ruína para o país. Ou a Maria Geralda, que diz: fico indignada e fico pensando, será que ninguém pode fazer nada, já que esse governo é ilegítimo? Enfim, podem continuar mandando suas opiniões, críticas, o que vocês quiserem falar, aqui através do Facebook e do nosso WhatsApp, 11 99583 9700. 11 99583 9700. E um último lembrete: o programa Contraponto está sendo reprisado todos os dias
à 1h, na Rádio Trianon, AM 740. Para quem não tem oportunidade de ver no Facebook, de ver os programas anteriores, e ver o programa sendo passado ao vivo de manhã, à 1h, simplesmente se sintonize na Rádio Trianon, seja através do rádio, seja no smartphone ou no seu computador, para não perder nada, absolutamente nada, das principais notícias do país, de uma crítica plural, arejada, progressista, bem-humorada. E tudo mais. Como vocês conseguem? Desculpa, eu sou um visitante. Mas olha, A gente deixa eu só falar, consegue, voltando a gente aí, se a crise faz você perder o sono, à 1h, sintonize a Trianon, que você vai entender o que está acontecendo e poderá dormir preparando-se para o dia seguinte. Você vai dormir bem, Exatamente. vendo que ainda há saída. Há uma luz no fim do túnel, pelo menos enquanto não privatizarem a Eletrobras, porque vão apagar a luz no fim do túnel. Atenção, pessoal, atenção. Porque toda vez que eu ando de Uber e o taxista liga o rádio, os caras estão falando o contrário do que vocês estão falando agora. Você tá Mas ouvindo o rádio, isso vai Pedro? mudar, isso vai Isso vai mudar, você mudar, acha? vai mudar. Entra Nós no Uber e temos fala, o põe Vila aí na certo. Trianon. Foi na Nós temos Trianon, o Vila certo. Eles têm o Vilas, que é um Vila, assim, monocórdio, nosso é plural. E se ele não conseguir, Rogério. se ele não conseguir sintonizar por algum problema, você pega o seu celular, o seu smartphone, entra lá, Rádio Trianon, procura no Google, entrou, pode ouvir pelo celular, transmissão perfeita, você não perde nada, absolutamente nada, para começar o dia bem informado, e o dia, pelo menos, pensando, a gente acha que do lado um pouco mais certo do que as outras rádios vêm oferecendo ao país. Bom, lembrando que estamos aqui com o Pedro Alexandre Sanches, jornalista, trabalha na Carta Capital, crítico musical, pesquisador, multimídia, autor de livros sobre a Tropicália, Roberto Carlos. Bom, enfim, um jornalista consagrado, já conhecido de todos, e que vai discutir com a gente, vai conversar com a gente hoje sobre um assunto que foge um pouco do nosso script diário, sempre árido, sempre, enfim, ditado pelo país e não por nossa culpa, e se chama Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda, que tem sido um personagem, além de ser um personagem ímpar na cultura brasileira, no mundo artístico, na intelectualidade e assim por diante, em função de suas posições progressistas, tem sido alvo, nos últimos tempos, de um ataque generalizado daquelas forças reacionárias, conservadoras e tudo mais, que procuram identificar Chico como um inimigo das causas nacionais, enfim, aquela coisa toda. E, ultimamente, o Chico também tem enfrentado aí vamos dizer, no mínimo, uma incompreensão, sei lá, o debate é que vai dizer, vamos saber a opinião de cada um, em relação a uma música que está no seu novo CD, Caravanas, e que levantou aí uma certa insatisfação de grupos feministas, mulheres, assim por diante, em função de algumas letras, em função de uma letra de uma de suas músicas. Bom, vamos debater todo esse assunto. Nós temos 2 especialistas aqui na matéria, no mínimo 2, além do Pedro, o Alberto Vilas, sempre lembrando que o nosso Vilas é menor do que o dos outros, tem 2 L's, S, é plural, e é o Alberto Vilas. Você entende? Que é para a gente começar esse bate-papo. E aí? Esse pessoal tem razão quando critica o Chico em função das letras, não sei o quê. Bom, como é que vocês veem toda essa discussão? Não, só para começar, só lembrando o verso que provocou toda a polêmica, né, da Tua Cantiga, que é a primeira música que soltaram do novo CD, que é o trecho em que ele fala: quando teu coração suplicar ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Isso aí pegou as mulheres, falando, como que larga mulher e filhos, né? Que o Chico já respondeu, né? Ontem ele respondeu, falou: será que é machismo um homem largar a família para ficar com a amante? Pelo contrário, machismo é ficar com a família e a amante, né? Vai, Pedro, com a palavra. Puxa vida, bom, tem muita coisa. Eu só queria falar, em primeiro lugar, que você falou que foge do tema do programa, mas a gente só pode especular por enquanto, né? Eu estou aqui na expectativa, nervoso, inclusive, porque os jornalistas estão para receber a qualquer momento um link para poder fazer a primeira audição do disco Caravanas. Né? E o que a gente especulando, a primeira coisa que me ocorre é que Caravanas é o nome de uma música também do disco, remete não só àquelas caravanas que o próprio Chico fazia, que é
aqueles filmes dos anos 70, quando o Carnaval chegar e o Bye Bye Brasil, que eram aquelas caravanas mambengues, os artistas ciganos zanzando pelo Brasil, mas caravanas também, as caravanas da cidadania do Lula, e o Lula, exatamente neste momento, está em caravana pelo Nordeste, reeditando aquilo. Eu não sei se o Chico está falando disso, mas acho que pelo menos o título do disco já é absolutamente político, né? Aí, bem, quanto à questão do machismo, é um assunto complicado, porque eu acho o máximo que isso seja discutido o tempo todo. Hoje em dia, uma coisa não é que se o Chico era machista ou não. Cada um de nós, todos nós somos e fomos criados como machistas, homens, mulheres, todo mundo. Então, o Chico, fazendo parte de uma sociedade machista, por mais que ele tenha sido sempre amado pela sensibilidade feminina dele, tem um monte de verso machista na obra dele. E esse, se é ou não acho que as feministas estão no papel delas de apontar e falar, pô, aquele cara, não sei o quê. Ao mesmo tempo, as pessoas estão dizendo que ele está antiquado, né? Mas ele é um senhor de 75 anos, meu Deus. Como não querer que ele seja antiquado? E se ele for, qual é o problema? Então, é uma discussão muito rica para todos os campos. Se você pegar a implicância com alguém ou com uma letra de uma música, o próprio Chico, você pega dezenas de músicas que vão levantar questões, né? Você pega uma das primeiras músicas dele, que é a Banda, que ele fala assim, a moça feia na janela achando que a banda passava por ela. Hoje eu falo, mas moça feia, que absurdo, chamando a moça de feia, não pode chamar de feia, uma mulher de feia. Quer dizer, a coisa vai além, né? Minha amiga jornalista Nina Lemos, que hoje mora em Berlim, estava lembrando outro dia a feijoada completa, que ele diz, mulher, prepare o feijão. Mulher, prepara o feijão. Ela ama essa música, mas em 78, quando ela foi feita... mandando a mulher preparar o almoço? E isso era assimilado pela sociedade, né? Que o marido mandasse a mulher fazer o feijão. Não, eu acho que o mundo mudou, ainda bem que mudou, mas eu anotei aqui algumas letras, por exemplo, você pega assim... Não é que está certo, não. Mas na época a gente teve uma música que chamava Nega do Cabelo Duro, qual é o pente que te penteia, né? Você tinha a mulata assanhada que vem, que passa. Tinha o samba do crioulo doido. Exatamente. Né? Então eu não estou defendendo isso, falando assim, não, pode chamar de crioulo mesmo, é o crioulo doido, né? A escurinha do Germano Matias, fala escurinha, você um dia há de ser minha, chamando a menina de escurinha, né? Então isso aí, quer dizer, não é uma questão de falar assim... do Geraldo Pereira também, que ele fala que vai jogar a nega na pia, um negócio assim, essa coisa. Jogar o quê? Nega, vou te jogar na pia. Quase no horror. E depois né? o Gil regravou e citando isso, falando, putz, olha, isso é... Não, isso falava politicamente incorreto. E toda a música de dor de cotovelo, e toda a música que fala de paixões não resolvidas, que fala de amores não concretizados, sempre tem um componente de vingança, de ódio, seja contra homem, contra mulher, que é coisa inerente ao ser humano. Você entende? Quando você fala, não quero ver essa mulher com mais ninguém, não sei o quê, ou então, esse homem, eu quero que ele se dane, não sei o quê, coisa e tal. Bom, as músicas elas trazem isso. Agora vai dizer, não, mas isso aí é um absurdo. E o fato, quer dizer, essa separação entre arte e quer dizer, essa ligação mecânica entre arte e a vida real, nunca pode ser feita. Nunca pode ser feita essa ligação mecânica. Você entende? A arte tem meios de expressão e não sei o que, coisa e tal, que não diz respeito àquilo que o cara está pensando. Quando o Chico fala, vai deixar a mulher, não sei o que, ele vai lá, se o cara é infeliz, ele vai ser feliz. Mas e quantas mulheres não deixam os homens? Quantas mulheres não deixam os homens? Eu não vou nem falar nada aqui, porque você entende? Começar a contar minhas histórias aqui. Pelo amor de Deus. Nem me lembro que eu começo a chorar. O Paulo tá doido. Eu tô falar, vocês não deixam eu falar. Faz um minuto tá quieto. O Paulo tá falando. Tá tanto jeito. Deixa eu falar. Aliás, o Paulo, que é autor de uma coluna que hoje saiu no 247, falando justamente dessa questão do Chico Buarque, que eu recomendo a todos a leitura. Bem, muito obrigado. Olha, eu acho que a gente está fazendo uma discussão que eu acho que cai, assim, é ideal para a gente levantar uma ideia de um estudioso da cultura árabe, que é uma das culturas vítimas de um preconceito histórico, segregada pelo Ocidente, pela cultura católica ocidental, etc., que é o Eduardo Said. É um sujeito que estuda o mundo palestino, ele é palestino, infelizmente ele morreu precocemente, mas deixou uma obra muito importante, e ele tem uma ideia que eu acho que vem a fundo, que é ideal para a gente falar, que é o seguinte: ninguém está acima dos preconceitos de seu tempo. Ninguém. Você pega Marx, que foi certamente o sujeito mais revolucionário do século XIX,
Se for ler a vida do Marx, as manifestações do Marx, as expressões do Marx, você vai encontrar preconceito. Preconceito contra índios, preconceito contra povos coloniais, etc. Quem você quiser. Não existe isso por quê? Porque é do ser humano. A cultura da nossa época nos determina, nos constrói. Nós tínhamos aqui Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato, que tinham assim, o racismo de grande coisa da obra do Monteiro Lobato não diminui, mas coloca a coisa histórica. Né? Então, eu vou dizer assim, isso aí, assim, a grandeza das pessoas está quando elas conseguem entender e superar lealmente. Porque quando você quer superar o racismo deslealmente, o preconceito deslealmente, você faz demagogia. Você, de repente, vira um sujeito progressista. De repente, você não quer que tua mulher faça feijoada. De repente, tudo aquilo que faz parte da sua história, você renega. E eu acho que a grandeza do Chico, que a coisa assim, é que ele sempre foi leal ao seu tempo, leal a ele, e leal ao espírito, que eu acho que isso é a coisa dele, que ele é um cara profundamente humanista. Ele conseguiu, a coisa assim, por mais que ele fizesse coisas machistas, né, o que a gente hoje chama de machista, na época a gente não achava machista, na época era poesia, era Vinícius. Eu pegava Vinícius, eu pegava o grande. Mais de todos. É o mais machista. Nossa, Vinícius é um monstro, se você olhar desse ponto de vista. Né? E não é, né? Preso. Pô, pelo amor de Deus, né? Estaria, né? Sendo, né? Então, e ele é leal a isso e ele vai superando. Eu acho que a grande coisa do Chico é que ele consegue fazer o percurso da nossa história. A obra dele, por isso que agora ela é genial naquela época e continua genial hoje. Porque hoje ele consegue fazer uma coisa, ele consegue enxergar, vou falar, eu prego isso nesse artigo aí que eu falo, mas eu acho que é isso mesmo. Ele consegue enxergar o mundo da mulher por dentro. É tão intenso isso que teve uma época que as pessoas achavam, e ele já teve que dar entrevista, que ele era gay. Porque achavam que ele enxergava a mulher, enxergava o prazer feminino com tanta clareza e tanto vigor. Tá suspeito. Eu já tive discussão de botequim sobre isso, e uma vez numa entrevista, acho que foi na TV Cultura, que ele sempre fala isso. E ele, inclusive, tem uma resposta maravilhosa, de que fala, se eu fosse, não seria nada, mas não é esse aqui. Não. Estou falando também o personagem poeta. Quer dizer, então, ele era um sujeito e isso é que eu acho que está a grandeza da obra, que assim, é realmente uma coisa de um gênio que andou, e nesse sentido, que eu acho que ele merece ser homenageado, porque ele ajudou as mulheres a ter consciência dela própria. Eu duvido que alguma mulher vai negar isso. Que a obra dele tem essa grandeza assim, essencial. Como assim ajudou o Brasil a ter consciência de si próprio? Ajudou o Brasil a ter consciência da democracia, ajudou o operário a ter consciência de seus direitos. Ele ajudou também, eu acho assim, e não porque ele queria, porque o doutrinador, mas é porque ele tem essa força de grandes artistas. Como eu acho assim que um Shakespeare, no seu tempo, deve ter ajudado os ingleses a entender o que acontecia. Né? Thomas Mann deve ter ajudado os alemães. Eu acho que o Chico Buarque fez isso assim com o Brasil, então eu acho muito bom e essa é importante para que a gente possa, inclusive, dizer isso. Eu acho que ele era um cara que internamente, sempre, na história dele, combatia o machismo. Essa questão das músicas femininas, que levavam até essa suspeita que você falou, na verdade é a empatia. É ele tentando compreender as mulheres que eram... Sem medo, ele não tinha medo de compreender o desejo feminino, que é uma coisa louca, né? Que antes não podia, né? E nesse sentido, eu acho bem bacana esse momento agora, quando as feministas se insurgem contra ele, quer dizer, porque é uma coisa que me incomodava um pouco também. Eu tenho uma amiga lésbica que fala isso, que ela sempre achou o Chico machista. Se isso é ou não é, a gente pode discutir até o fim dos tempos. Agora, as mulheres tinham uma questão de submissão com o Chico. E os olhos azuis do Chico Buarque. E elas estão se surgindo. Tem uma amiga que fala que o único defeito do Chico Buarque é não ser meu namorado. Não é? Mas isso é uma coisa generalizada. Né? Eu não conheço, até essa polêmica toda em torno dessa música, eu não conheço nenhuma mulher que não tenha um... Que não te largaria pelo Chico. Não, isso com certeza. Né? E não precisa nem ser pelo Chico. Eu acho que pelo Temer ninguém me largaria, mas enfim, espero, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uma coisa que as mulheres reclamam de ser símbolo sexual, dos machistas e tal. O Chico é um símbolo sexual, né? As feministas e as mulheres se apropriaram disso para elas. Nenhuma mulher que não goste do Chico Buarque, por uma razão, os olhos verdes, bom, enfim. As desculpas variam. As desculpas variam. Além do Eu talento, achava quando ele ficasse velho, não, pelo contrário. Quanto mais velho, parece que está melhor, né? Isso. Agora, as pessoas verem um machismo feroz nessa frase, largo mulher e filhos,
é porque elas estão se insurgindo contra o Chico Buarque, as mulheres, finalmente, aos 75 Me diga uma coisa, você assim, eu achei assim, quase uma frase quase neutra. Assim, se você estiver... Porque a história é a história de um casal de adúlteros, né, pelo que eu entendi, né, porque é muito sutil, mas é um casal de adúlteros, e um dia o cara fala, puta, se você me exigir, eu vou ter que largar a mulher e filho. Quer dizer, é aquela coisa da vida. Não está largando, ele não é o cara que está falando assim, não está desprezando nem mulher, nem filho. Você é uma coisa maior, que se eu for perder, eu não quero perder. Quer dizer, é amor. Isso se chama amor. Né? Agora, então você sente assim que tem uma hora que elas estão resolvendo, porque talvez não seja um momento, elas estão exagerando na crítica, porque elas querem acertar uma conta. É isso? Porque o verso não justifica a crítica que elas estão fazendo. Porque eu não vejo machismo nesse verso. Isso tem acontecido muito, né? Mulheres, negros, gays, teve uma polêmica do Emicida também sobre feminismo. E eu acho isso que você acabou de falar, que a revolta acontece num momento que não é tanto assim, eu não sei, eu parto do princípio assim, nenhum de nós aqui da mesa somos mulheres, então não é a gente que tem que apontar se aquela frase é ou não machista. Nossa não é. A gente não tem como ser feminista porque a gente é homem. Bom, mas a gente tem uma mulher no nosso programa. Além daquelas isso é importante. Flávia Rocha Mello. Eu quero saber, Flávia, você tem que falar a respeito. O que você acha dessa polêmica? Bom, enfim. Bom dia, Ricardo. Bem, quando você fala que todas as mulheres amam o Chico, aqui em casa todo mundo ama mesmo. Minha mãe, eu, até a Ana Teresa, que tem 8 anos de idade, minha filha. Bem, eu não achei a frase machista. Separação, homem larga a mulher, está até na lei, existe divórcio. Então não existe problema nenhum um homem largar a mulher por outra. E vice-versa, né? Isso é uma bobagem. Não, e tem um detalhe, um pouco mais abaixo, um verso mais abaixo, ele fala assim, vou te deitar na cama que arrumei. Que coisa mais cândida, o Chico arrumar a cama, preparar... Já exagerou, inclusive. Aí é o contrário, já exagerou. Não, e tem uma coisa que, assim, que a gente esquece, quer dizer, que o amor, o casamento, é um contrato de dois, mas o divórcio real, ele é decisão de um. Né? Ou seja, nas constituições mais avançadas, como, por exemplo, da Rússia Revolucionária de 17, uma pessoa ia na justiça dizer que ia divorciar e a outra não podia dizer que não dava o divórcio. Porque dar o divórcio é transformar uma relação que a base deve ser afetiva num negócio. Então, quer dizer, eu largo... Tem um lado que é unilateral mesmo. Quer dizer, de repente o teu amor é o teu amor. Você pode fazer muita coisa. Você vai discutir pensão, vamos dizer, todas essas coisas da parte chata do amor, que existem. Você não pode se livrar delas. Agora, a real é o seguinte, é uma coisa, você tem ou não tem. Quer dizer, então isso acontece, quer dizer, eu não conheço ninguém, nenhum casamento que se foi desfeito, porque os dois chegaram ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo minuto, que é a mesma conclusão, não era. É sempre alguém largou o outro. Não, e a Rita, né? A Rita largou o Chico na música, né? A Rita levou, né? Desgastou. Você pensa que é o contrário. A Rita foi embora. Em miúdos pode guardar. A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela, meu assunto. Tem uma Rita aí? E ela, que nem é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Não vou cantar. É melhor não. Paulo, eu fiquei louco com isso que você falou, porque eu tô fazendo uma bagunça geral na minha cabeça. Eu tô justamente agora lendo a biografia do Belchior, que tá para sair, que é o meu amigo JB Medeiros, nosso colega. Já falei aqui. Grande JB Medeiros. E ele tá no momento, eu tô no momento do livro em que o Belchior tá todo endividado, inclusive por problemas de pensão alimentícia, e ele vai para o Uruguai e ele para num hotel e fica devendo 30 mil reais e sai sem pagar, e aí o JB escreve, no Uruguai ele não poderia ser preso, porque não é contra a lei ter dívida no Uruguai. E aí eu, na hora do Chico, eu pensei nisso, que também adultério não é crime, né? Você pode condenar o cara que largou a mulher ou a mulher que largou o marido, mas ainda não vai pra cadeia, pelo menos por enquanto. No Brasil, você vai, a única prisão por dívida que aceita é a pensão. Que é uma questão bastante discutível. Não que Olha o Paulo apoiando a reforma trabalhista. Não. Eu acho muito discutível essa discussão de você prender a pessoa por dívida, porque o sujeito não paga a pensão. Eu conheço muitas pessoas assim, duras, ferradas, que não conseguem pagar, e vai cana. Não é que você... o juiz fixou aquela pensão, você perdeu emprego no ano seguinte, problema do senhor. O senhor tem que pagar. Tem uma questão ali. Que é, assim, eu acho que é uma questão, eu já vi muita gente, o cara fica preso.
Daí tem que arrumar alguém, um parente, pedir dinheiro emprestado. Olha, eu vou dizer assim, é um drama. Eu sou a favor, evidentemente, que uma separação seja feita, os direitos sejam preservados, os direitos de filhos têm que ser preservados, evidentemente. Mas essa coisa de prender as pessoas... Cuidado, hein, Carol? Cuidado que você pode ficar no sereno. Gente, Pra quem não sabe, Carol é a mulher do Paulo. E ele já está dizendo, ó, que se a coisa desandar, você não fica esperando, contando com o rendimento certo, não. Gente, eu não tive filhos, eu nunca nem tive que pensar sobre isso, mas eu fico desesperado quando eu vejo, me coloco no lugar de amigos vocês. que foram presos. Não, essa semana o dado da Labela foi preso. O Paulo César Pereira já foi várias vezes. Não, ele era frequentador, assim, cativo, tinha uma cela para ele já, não sei o quê, ele já tinha até um kitzinho de escova de dente, não sei o quê. Ele vivia na cadeia. A Cissa Guimarães punha ele na cadeia toda hora. Longe de mim querer defender o dado do Labela, tem passagens horrorosas, mas assim, pelo que eu li, ele deve 300 mil reais. E eu nunca mais vi ele em novela. O cara deve estar desempregado e realmente, como você falou, não deve ter dinheiro para pagar. Então, assim, ele ganhou um Big One Fazenda. Não sei se ele é safado ou não, mas que loucura. Não, né? Essa coisa de prender por dívida foi abolida na Revolução Francesa pelo Danton, um dos líderes revolucionários mais importantes, que era um cara que vivia endividado. No Brasil, você é preso por... Não. Daí veio da Revolução Francesa, você não pode... Porque essas pessoas, assim, se devia dinheiro para alguém, o cara era amigo da polícia, está devendo, prende. Aí é o seguinte, dinheiro, a liberdade de compra é uma discussão doutrinária. Não pode perder a liberdade por falta de dinheiro. Você nasce com a liberdade. Dinheiro você conquista na vida, mas você nasce com a liberdade. Você é igual, você nasce com a liberdade. Esse é o ponto de vista. O Danton conseguiu enfiar isso na Constituição Francesa. Isso virou uma coisa que o mundo inteiro adotou, porque você não pode prender uma pessoa por isso. Mas no caso do Brasil, você prende por isso. Que tem uma questão da defesa da família, que vou dizer, é correto defender a família, é correto, mas peraí, tem um problema, sabe? Tem uma liberdade individual que você tem que discutir, né? Porque eu acho uma coisa complicada. E voltando ao Chico, lá, não sei se vocês lembram, uns 5 anos Nossa, atrás, longe, né? Não, talvez uns, não sei, 5 anos atrás ou mais, vocês lembram da polêmica da Renata Maria? A música Renata Maria, o Chico foi visto na praia com uma mulher saindo do mar e tal. Com a Cecília? Não, era a Renata Maria. Aí começou uma polêmica que ela era casada, não disse que ela era casada, aí começou uma fofoca ali no meio, que ela era casada, como assim? O marido está sabendo, não está sabendo? Aí ele fez a música Renata Maria, né? Que também foi uma polêmica. Era isso com outro nome, deu pro pseudônimo. Deu pro pseudônimo. Como se hoje a conversa foi no supermercado. Começa uma polêmica em cima de assim, gente, ela é casada, como se o Brasil fosse assim, um país puritano. Não estou falando assim, vai com mulher casada, não tem lei. Mas, de repente, parece assim que o Chico faz um verso que largou a mulher. Não, todo mundo tem que namorar, noivar, casar, ter filho, ser feliz até que a morte os separe. E a gente sabe que o mundo não é mais assim. Né? Você acabou de tirar uma conclusão sensacional, né? Que o Chico foi criticado por ter tido um caso com uma mulher supostamente casada e agora ele está sendo por largar a família para não ficar casado com outra mulher. Ou seja... É um fundo moralista do país. É uma implicância com ele, eu acho. Não, eu acho o seguinte, eu tenho... Isso aí é uma questão de tese individual, que também tem outras pessoas que defendem, não sei o quê. Sempre quando você tenta pegar a música, fazer dela um espelho mecânico, absoluto, automático da realidade, você acaba transformando a arte numa coisa completamente esquemática. É o realismo socialista. É o chamado realismo socialista da época do Stalin e tudo mais. Quer dizer, uma obra de arte, uma música, ela pode falar um monte de coisa que não necessariamente são aquilo que acontece no dia a dia e nem significa que o autor está professando aquelas coisas que ele está dizendo na música. Não é um projeto político do autor. Não é um projeto político do autor. Por exemplo, você vê o Chico Buarque. O Chico Buarque, que é o que fala dessa questão de, bom, por amor, a gente pode separar, se separa, entrego tudo para ficar com você e tudo mais. E a gente conhece, vamos combinar entre nós, um monte de casal infeliz, que fica com medo de acabar com o casamento, a insegurança de uma paixão, de uma aventura, não sei o quê, mas às vezes não é paixão, não é aventura, e fica carregando aquilo a vida inteira. Você entende? Uma mulher convive com um homem convive com uma mulher, você entende? Pensando num terceiro, ou numa terceira. A gente está cansado de saber disso. Bom, mas isso é uma decisão individual, decisão dos casais, cada um tem suas razões, não somos nós aqui que estamos criticando quem critica isso, não somos nós que vamos criticar.
Mas quando você transporta isso para a arte, que é um universo completamente, é uma sublimação, é um universo das ideias e tudo mais, você não pode levar mecanicamente uma coisa para o lado da outra, você entende? Porque senão, isso não é um discurso político. O Chico Buarque não é. Quer dizer, a posição política dele aparece em várias coisas, eu acho. Eu não sou entendido, desculpa, eu sou um absoluto leigo e estou aqui aprendendo com o Alberto Vilas, com o Pedro e até com o Paulo, que foi também já editor de cultura em várias publicações importantes, como a revista Veja. Mas eu acho que quando você faz... Outra época. Teve toda a polêmica, a gente voltando mais no tempo, a polêmica em torno do Wagner, as obras do Wagner, você entende? Que eram proibidas Não, que o Hitler adorava ouvir, cultuou. Aí o Wagner foi proibido em Israel, porque o Hitler gostava dele, não sei o quê, quando o cara tem uma obra que, sabe, que transcende isso aí. O cara pode ser um filho da puta e fazer uma música bacana. Quer dizer, isso não significa que ele seja um mau artista e nem que ele seja um bom sujeito. Nem que a gente não possa, por uma razão ou por outra, discutir o que ele fez. Porque tem pessoas que realmente se acha repugnante ler certas obras, ouvir certas coisas, porque ele te lembra, né? Uma das músicas mais bonitas do Gil, que é Super-Homem, por exemplo. Imagina se você for analisar a música Super-Homem e ficar questionando se o Gil é gay ou se não é gay. Né? O pai e mãe, né? O pai e mãe em que ele fala... eu passei tanto tempo aprendendo a beijar meus amigos como beijo meu pai. Aí se as pessoas forem começar a questionar isso aí, falam assim, gente, é poesia, sabe assim, para mim é uma coisa meio boba mesmo ficar assim, essa discussão em cima de uma poesia, assim, será que ele quis dizer? Eu vou perguntar para vocês dois, vocês dois que são os que entendem, né, que gostam. Especialistas. Aí é o seguinte, quando é que a gente sabe que uma música é boa e quando a gente sabe que não é? Nunca. Nunca não, porque você não descrever, você fala. Isso. Mais ou menos, gente, vamos pensar. Porque tem um negócio que, às vezes, é muito legal ouvir música ruim, né? Tem música... É legal ouvir música ruim? Porque aí que tá, sem discordar do Ricardo, mas fazendo o diálogo do crítico. Não, e pode discordar. Porque o crítico... Aliás, tem que discordar. Porque... acho que talvez aqui é um debate plural, Pedro. Que sabe fazer música, mas eu sou um dos que não sabe. Então, quando você não sabe fazer música, só resta comentar sobre as que os outros fazem, né? Então, meio que... ao mesmo tempo que a gente reclama das polêmicas, as polêmicas elas ajudam essa celeuma em torno de um verso de uma música do Chico, ao mesmo tempo que cansa um pouco, por outro lado é incrível, porque a gente está discutindo coisas que não discutia, né? Assim, gente, eu não pensava em adultério desde 1999. Não era uma realidade, uma coisa. Essa palavra saiu meio que de moda, né? Por isso que eles acham que o Chico está ultrapassado. Ele suscita... De certa maneira, é mesmo ultrapassado. Ao mesmo tempo, só por ser ultrapassado que a gente está conversando sobre isso. Ou talvez não seja ultrapassado, né? Talvez ele tenha falado uma coisa mais moderna do que as pessoas estavam preparadas para ouvir. E essa discussão toda é super legal, é maravilhosa. Sei lá, você perguntou, eu esqueci. Não, sobre como é que o Paulo... Como é que a gente sabe que a música é boa? Como é que a gente sabe? Isso depende de cada um. Eu, por exemplo, eu gostei dessa tua cantiga. Eu gostou? Gostei muito. Fala, foi o que eu quiser, sabe por quê? Porque tem um clima, assim, o cara é um subtexto. Paternalmente, não é tão boa, né? Tem uma... Fala, você gostou? Explica por quê. Do meu ponto de vista particular, eu sou daquela turma que gostava muito do Chico e que deu uma enjoada nele nesses discos mais recentes. Que eu acho realmente, na minha opinião... O último disco dele saiu há 5 anos, né? O último dele mas eu já vinha desde antes. O último que eu gosto mesmo é o Cidades. É Pedro Pedreiro... um pouco mais antigo. Mas, por exemplo, o meu problema é o oposto. Porque, assim, o Chico, ele vai ficando cada vez mais bossa novista, cada vez mais rebuscado, cada vez mais difícil. E eu não gosto dele porque eu acho que ele tá bom demais. Eu gosto dele mais pop, Mas a gente teve um Chico muito político nos anos 70, que a gente esperava. Parece que a gente quer agora um Chico... Ele engajado. Se bem que tem uma música, a música Caravanas, que é a música que fala das pessoas que saem do subúrbio do Rio e vão para Ipanema, Leblon. É a mais política, eu acho que é a mais... É boa? Não, Caravanas. Caravanas é a nova. Pois é a nova. A música Caravanas fala sobre isso. Eu vi um trecho da letra. Canta um pouquinho aí. Não,
eu não sei a música, mas assim, que fala, são suburbanos tipo muçulmanos. Sabe assim? Então ali é a música mais bonita que que fecha o disco. Né? Agora a música. Eu acho que a gente esperava, a gente fica meio esperando dele. Sabe, Vocês assim? sabem, deixa eu contar uma coisa. Eu tenho uma irmã mais velha. Desculpa, Pedro. Sempre a gente anuncia. Água. Adentra as 4 linhas. Bom dia. Roseli, sem a qual o nosso programa não poderia existir. Roseli, nós estamos falando de mulheres, Roseli. Música do Chico. Você gosta do Chico, Roseli? Gosto. Olha, Gosta, né? Pergunta Tem que gostar. se Como está se fosse uma chovendo no dia obrigação. temporal, né? A Roseli gosta do Chico também, olha, 100%, né? 11 em cada 10 Mas mulheres você gostam falou de Chico uma coisa Buarque. curiosa, que o Chico, só interrompendo o Pedro um pouco, assim, o Chico falou uma coisa muito engraçada, tem um vídeo dele que rola na internet, muito engraçado, porque ele achava, todo mundo fala assim, o Chico é uma unanimidade, todo mundo gosta do Chico, não tem quem não goste. Aí ele disse que a neta dele, ou o neto, não sei, ensinou ele a entrar, foi nos primórdios ali da internet. Quando ele entrou na internet, só tinha gente descendo o cacete nele. Ele falou, gente, não é possível. Ele começa a rir, porque ele falou, olha aqui, eles estão acabando comigo. E ele achava que todo mundo gostava dele. Aí quando ele entrou na internet, esse comunista... Isso, eu lembro. Ele começa a rir. Ele meio que, sabe, pô, tem alguém Bêbado. falando mal de mim. Com esse bêbado. Aí ele começa a rir, não para Volta a mais. ser bêbado, né? Quando você quer falar mal deles, ele volta a ser bêbado. Né? Agora a gente está falando muito da música, da tal música aí, a gente Vamos tirou o ouvir uma verso, cantiga, né? acho bom a gente ouvir a música, né? Tua cantiga, né? A gente ouvir. Então vamos fazer o seguinte, olha, antes de ouvir a música, nós vamos chamar quer dizer, antes de colocar a música no ar, só lembrando para vocês que a gente faz um break logo depois da música, que você pode assistir a reprise do programa Contraponto a 1h da manhã, todos os dias, na Rádio Trianon, AM 740. Quem quiser ver o programa, acessar os programas anteriores, ver as discussões imperdíveis que você perdeu, com perdão da repetição, basta acessar Programa Contraponto Trianon no Facebook e assistir ao vivo. Se você ainda não está assistindo, pode acessar agora, que nós estamos aqui ao vivo, com Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, e o nosso convidado especialíssimo, Pedro Alexandre Sanches, jornalista, crítico musical, pesquisador, autor de livros sobre Tropicália, e Roberto Carlos, numa discussão instigante sobre Chico Buarque de Holanda. Então vamos ouvir a música que causou toda essa moleira, Tua Cantiga. Roubei um momento musical do Alberto Vilas, porque hoje o programa é um momento musical e tem um pequeno momento de política de vez em quando. Vamos lá, Serginho, a gente volta daqui a pouco. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, ela é mais musical que muitas vezes. suspiro que eu vou Não dá meio pra cantar. te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume. Para ficar no clima, vamos até o final. Boa. Se as tuas noites não tem mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez, mas fazer manha e aperrear, e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pensando em plumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se
Se teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Entre suspiros pode outro nome dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar, mas teu amante sempre será. Tem uma coisa que está no ar, você falou disso. Bem. Com estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Se as tuas noites não têm mais fim, se o desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti. Mas o reembolso na hora que é. É bom uma câmera, então. É porque agora liga direto na rede. A gente precisa fazer aquela coisa ligar na rede que a gente queria desde o começo. Paulo tá todo dia também. E o André se volta quarta e quinta. Hoje eu fui excepcionalmente. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Apresentação, doutor Fábio Fraga de Filho. Trilha sonora, tá? A mostrar o que tem. Olá, aqui é a Laura Elbert da Rádio Homem Portuguesa. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook. Não. Universidade Olha lá, não mexe muito que cai. Olha, tá muito gostoso o programa. Universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Maravilha. E essa música lá de fundo, hein? Eu sou o Zancopé Simões, de só de dar essa discussão toda significa. Estamos ao vivo no programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon. A pergunta eu achei ótima. Tem música boa e música ruim. Mas aí a resposta é ótima. Tem música ruim que a gente adora. É engraçado. É isso. Tem música que você acha boa, depois vai descobrir que é ruim, o contrário, né? Porque... Sabe uma música que eu adoro? Pensa em mim, chore um Eu gosto. É o mesmo tema do Chile. Pensa em mim, não pensa nele. Olá, aqui é a Adriana de Paulista. Eu, Matheus Ceballos, convidamos você a ouvir o programa Via Paulista. Informações sobre o cotidiano da nossa cidade. Música, cultura, saúde e beleza. Segundas, quartas e sextas, das 4h30 às 5 da tarde. Terças e quintas, a partir das 3 horas da tarde. Via Paulista, esperamos vocês aqui na Rádio Trianon. Você ouviu o Diáspora dos Paulista? Ouvi, eu gostei também. Eu gosto dele. Atual, dos refugiados, você acha que Seu filho é Ribeira, pois aqui o trabalhador fala. Ideal. Porque é muito tempo que a gente não tinha uma música assim, né? Porque tá marasmo, né? Eu nem falo muito, né? Tá parecendo assim. Sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 8 horas e 58 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740,
com mais uma edição do programa Contraponto, com a presença de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, sob direção de Albino Castro, e hoje contando com a presença de Pedro Alexandre Sanches, jornalista, trabalha na Carta Capital, é crítico musical, pesquisador, autor de livros sobre a Tropicália e Roberto Carlos. Eu queria chamar rapidamente agora, antes lembrando que o nosso programa é reprisado todos os dias à 1h da manhã aqui na Rádio Trianon e pode ser acessado no endereço Programa Contraponto Trianon no Facebook. Queria chamar a Flávia Rocha Mello. Primeiro, só mais uma questão da política. Em relação à reforma política, Flávia, eu queria saber quais são as novidades a respeito disso. O negócio vai ser votado hoje, amanhã? Como é que está a situação? Bem, como diria o Chico Buarque, por aqui temos tenebrosas transações, né? Aqui, hoje, deve começar a votar, sim, a reforma política, a reforma eleitoral. Os pontos de discórdia são aquele, o sistema eleitoral e o fundo da campanha. Para tentar atrair os partidos com mais militantes, como o PT, existe a proposta do semidistritão, que seria o voto majoritário aliado ao voto de legenda. Seria assim, você poderia votar na legenda. Então, a legenda teve 1 milhão de votos, esses votos vão ser distribuídos entre os deputados daquele partido para poder ver quem teve mais votos. Seria um sistema único no mundo. E também tem o fundo da campanha, que é aquele de 3,5 bilhões. O que eles querem fazer agora? Eles querem criar o fundo, mas não querem colocar o valor no fundo. Quem decidiria quanto dinheiro teria nesse fundo seria a Comissão de Orçamento. Você só decidiria isso lá na frente, quando for fazer o orçamento da União. Comissão de Orçamento, que não tem uma história muito boa na história da vida nacional, né? Os anões do orçamento, quem é que não se lembra deles? Né? Exatamente. E você misturaria o fundo com toda a discussão que você tem em orçamento. Dinheiro para obra, dinheiro para educação, salário mínimo. Então, isso ficaria diluído ali na confusão e muita gente poderia até esquecer. E tem uma novidade também aí, que agora eles querem o semipresidencialismo, né? O Gilmar Mendes ontem defendeu o semipresidencialismo, que falou que na França já existe, em Portugal também, que seria ótimo para o Brasil, que poderia sair da crise. O sistema também defendido pelo Moreira Franco, que é o ministro da Secretaria-Geral. O Gato Angorá. Isso, o Gato Angorá. Que está lá na lista do Odebrecht. E seria um sistema que não é para 2019, 2018. Seria para agora. Se que pudesse aprovar esse sistema, eles querem colocar em prática. Na verdade, o sistema semipresidencialista é um sistema parlamentarista, né, que eles estão falando por aí. Eles falam que não, porque o presidente teria um pouco mais de poderes. Aí perguntaram qual poder ele teria, poderia escolher ministro do Supremo Tribunal Federal. Grande poder, né? Ai, meu Deus do céu. Então, é o que temos por aí. Vamos acompanhar hoje. É o que temos para hoje, é isso? O que temos para hoje. Precisa de 308 votos, né, para poder votar. Vamos esperar. Bom, o Paulo quer falar alguma coisa sobre isso. E lembrando, Flávia, nós estamos discutindo Chico Buarque, a relação das músicas dele com a questão da mulher, feminismo. Então, por favor, você não fique escondida aí em Brasília, hein? Não. Pelo amor de Deus. Chama a Ana Tereza para entrar no ar também, para ela falar sobre o Chico, cantarolar. Jornalista pacata do lar. Jornalista pacata, recatada e do lar. Pelo amor de Deus. Eu só quero falar uma coisa sobre a pensão. Não, pera. Isso é importante. A gente já volta você introduzindo essa questão da pensão. Deixa só o Paulo falar uma coisinha da reforma política. Isso, não, eu acho que você encerrou. É uma coisa que a gente tem que ter claro. A gente está querendo abolir o presidencialismo porque é evidente que o que se quer é atacar a única ligação real do povo brasileiro com o regime democrático, que é o voto direto para a presidência. A única coisa que o brasileiro acredita e é o único contato real que ele tem com os destinos do país. O resto é tudo poderes que ele não controla, poderes que não fazem parte do seu poder. Mas o presidente ele pode, porque ele vai lá e vota. Então, vai lá e tem o partido que ele escolhe. Então, isso é o semi-parlamentarismo é, na verdade, o que é o parlamentarismo. É o semi-presidencialismo. Na verdade, é o seguinte, é consolidar esse confisco do voto popular. Você escolhe o seu voto presidente, que manda cada vez menos. Nós já sabemos que eles mandam pouco, por isso que existe esse presidencialismo de cooptação, de coalizão, tem o nome que quiser. Na verdade, é para
para confiscar o poder do presidente e vão acentuar isso. Quer dizer, e já a gente sabe, vem de quem vem, a gente sabe por que vem. Então, não há dúvida nenhuma, é mais uma manobra contra o povo, só isso. Na verdade, eu ia chamar o regime semi-lulista, né? Porque, na verdade, é isso. Eles estão com medo que o Lula ganhe a eleição e querem tirar qualquer poder que o Lula possa vir. Cercar fera de todo jeito. Ou Lula ou outro que defenda ideias parecidas com as dele e que ele executou no governo dele. Então, o semi-presidencialismo, na verdade, é o semi-lulismo. Você entendeu? Vamos chamar, quer dizer, o Lula chegando lá e não poder fazer nada. É essa a questão. Porque se o Lula não puder ser candidato, você vai ver toda essa discussão, toda essa conversa. Vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Se for eleito um presidente do PSDB ou sei lá quem, a gente sabe que todo mundo vai querer não. Ela vai fazer o que o Fernando Henrique fez. A primeira coisa que ele fez quando sentou no cargo é comprar a reeleição dele. E é isso que vai acontecer. Bom, Flávia, me conta o seguinte. A pensão. Conta a história da pensão. Você é a favor ou contra a pensão? Não, eu sou a favor da pensão para os filhos, né? Porque a discussão ali, hoje em dia quase não existe mais pensão para a mulher, quando separa. A pensão é para os filhos. Então, a mulher não pode criar o filho sozinha. Ela precisa de todos os recursos. Então, se o homem não paga, não cria o filho, ele tem mesmo que arcar com as consequências, né? Mas precisa pôr na cadeia o cara? Na cadeia? Sim. Por que a mulher tem que criar sozinho o filho, pagar as contas sozinho? Mas o pai não pode criar o filho também? Sozinha não, né? Não, o pai. O pai pode, claro. Porque não se discute muito isso, né? Mas tem pai que quer criar o filho. E conheço muitas mães que pagam a pensão para o filho que está com o pai. Não tem problema de quem... Eu não conheço nenhuma história, talvez você conheça, Flávia, de mulher que está presa porque não pagou a pensão para o marido. Porque tem casos onde a mulher paga a pensão para o marido. Talvez porque elas pagam. Não conheço, mas eu conheço mulheres que pagam pensão para né, o filho estar com o marido. Não, mas eu acho que a gente tem que pensar... Eu vou meter minha coisa aqui. Porque eu acho que a discussão, Flávia, é discussão com todo mundo, né? Não sei o que a gente tem que fazer. É o seguinte... Prender uma pessoa é atentar contra um direito essencial. Você nasce com o direito à liberdade. Não é que você precisa, assim, chegar um juiz e falar assim, ô Flávia, você está livre, viu? Porque você nasceu, você se comportou bem. Não. Você só pode perder sua liberdade quando você cometer uma coisa grave. E é grave, sim, você não pagar a pensão para filhos. Agora, é uma questão... Porque poucos países do mundo você prende a pessoa por causa disso. Não, e ele na cadeia não vai pagar. Porque o cara na cadeia não vai pagar. Aí é que ele não vai pagar. Sabe, deixa eu falar assim, é o raciocínio punitivista. As pessoas só reagem sob a ameaça de serem encanadas. Eu discordo disso. Não, eu acho que a prisão é um ponto, né, demais. Mas assim, eu acho que tem que ter essa discussão sobre como, né, criar... Não, como fazer pagar, eu concordo. Agora, peraí, prender o cara. Não, o cara tá desempregado, vai em cana. O Paulo está fazendo uma defesa tão apaixonada da Dantoniana, o grande Danton. O Danton, tudo isso é muito suspeito. Não, mas eu vou falar assim, só falar uma coisa. Não, tô brincando. Não, a sua posição... Bom, quando o Danton foi guilhotinado, ele chegou para o Carrasco e falou assim, pegue minha cabeça e mostre para o povo. Sabe, quer dizer, o cara ele sabia de onde ele estava indo. Ele sabia o que ele tinha feito. Agora ele estava lá. E era, inclusive, um pândego, cheio de histórias, assim, um pouco até, nem todas recomendáveis, mas estava ali, entendeu? O cara que... Deixa eu fazer um comentário um pouco, acho que talvez concordando com a Flávia, que eu mencionei antes, eu nem sei se eu estou falando o número certo, se o dado do Labella está devendo 300 mil reais de pensão. Mas se for, 300 mil é dinheiro pra caramba. Então, é meio que uma solução extrema que encontraram, prender o cara, talvez. Eu não sei qual é a minha opinião, na verdade. Bom, é o seguinte... Não pode. É porque é o interesse do capital. Por isso que você não pode prender uma pessoa que não é pobre. A pessoa ficou pobre. Bom, antes de a gente voltar a falar do Chico, da polêmica e tudo mais, só alguns comentários aqui do pessoal do Facebook. Ana Lúcia Matos, falando sobre Cantiga, uma linda canção. Como se pode censurar aquilo que acontece espontaneamente? Maria Silvia Cavalheiro, como não amar Chico? Lindíssima música. Vera Gerês. Essa canção conta a história de homem arrebatado de paixão. Talvez por uma mulher bem manipuladora. Isso. Olha, uma mulher falando de mulher, hein? Mulher falando de mulher, ainda bem. Marcelino Cabral, salve, salve, Chico. Fabiana Roque, políticos não querem perder nada em nenhuma circunstância. E a Ângela Maria Rodrigues Costa fala sobre a questão da pensão e a história da avó paterna ter que pagar a pensão que o filho não pagou.
A Sofia Carvalhosa, do alto da sua sapiência, diz o seguinte: por que vocês não chamam alguém especialista em direito de família e continuam discutindo Chico? Ela quer ouvir falar de Chico Buarque. Ela tem toda a razão. Fabiana Roque, no Brasil as famílias são sustentadas pelas mulheres. O homem que não paga pensão tem que ir para a cadeia no Brasil até o momento que os pais sustentarem seu papel na família. Fabiana Roque, quando a cultura mudar, a lei deve mudar também. Bom, é um programa que está tendo mais participação e tudo mais, vocês veem que o assunto, aliás, justiça seja feita, com boa ideia do nosso Paulo Moreira Leite, a discussão sobre Chico Buarque, quando todo mundo diz que eu fico perseguindo o Paulo, não deixo de falar, você vê que a gente dos bastidores dá vazão a pauta, até na pauta. Ele não para de falar. Bom, vamos continuar falando de Chico Buarque. Sem querer me intrometer, mas o próprio Chico tem esse momento engraçado que ele reclama dos comentários dos ouvintes deles, mas isso que você acabou de ler, que eu chamo de caixa de comentários, é a parte mais sensacional, porque você vê as mulheres colocando posição e dizendo, levando, daqui a pouco a tua cantiga do Chico Buarque periga virar uma discussão sobre pensão alimentícia, que é muito interessante. E é interessante que daqui a pouco, né? Que entre todos aqui que o comentário apareceu, tem muitos outros, o comentário ainda não apareceu, só tem um homem, Marcelino Cabral. O resto tudo são mulheres. Os homens ficam quietinhos nessa hora, menos o Paulo. Menos nós quatro. Louco. Atenção, Carol. Atenção. Carol, o aviso já foi dado. Vamos continuar discutindo. E me conta o seguinte, o disco saiu, não ia sair hoje então, às 9 pois horas? Olha, trago novidades. Às 9 horas, bom, eu não poderia estar falando isso, mas estou falando isso. Nós, jornalistas de música, recebemos a partir das 9 horas o acesso ao disco na íntegra. Ele vai ficar disponível das 9 ao meio-dia. Depois sai do ar. Eu vou estar fazendo uma transgressão se, por exemplo, eu ligar a música às caravanas. Por quê? Não deve ser fora da lei, né? Não, fora da lei? Mas você tem pelo amor de Deus, você está pegando uma mala, saindo saltitante da pizza ali. O camelo que essa mala está solto, né? O camelo aqui perto. Ih, não está tocando, gente. Tocou, mas é que vai ficar muito baixo. Não, aumenta o áudio desse negócio. Primeira. Põe o microfone aqui, põe o microfone. O mar turquesa Lastambu enchendo os olhos, um som de torrados miolos, quando toca em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, Taxatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha, não há barreira que retém esses estranhos, suburbanos tipo a música das caravanas, jacarés, a caminho do Jardim de Alá, o bicho, o bochicho, Chico Buarque. Não, outra, vê outra se tem. Peraí, será que só houve um pedacinho? Isso é em primeira mão, não é? É em primeira mão, acho que a gente já deu pra ver que mão, versos, hein? Já deu para ver que versos, hein? Né? Pois é. E sabe o que eu ia falar? Eu vou. Aqui parou de funcionar, não sei se o Chico Buarque. Eu vou continuar tentando, mas o que eu ia falar antes, de alguma pergunta que acho que aquela que o Paulo tinha feito, a minha irmã, que é 13 anos mais velha que eu, tem 63 anos, ela era fã louca do Então Chico você tem 50, é isso? Eu vou fazer 50. Vai fazer 50. 49. Você vê que eu sou rápido de cálculo. O cara estudou matemática, né? Mas a minha irmã era apaixonada pelo Chico na juventude dela, era dessas mulheres que eu chamo de submissas ao Chico, e ela pegou raiva dele quando ela ficou mais madura. Não é raiva, mas ela não ouve, não se interessa, não quer saber do Chico mais. Eu acho um fenômeno muito interessante, curioso. E uma coisa que ela me disse uma vez e me marcou muito, eu perguntando para ela por quê, ela falou assim, o Chico, e eu não lembro se ela usou, se foi uma relação que eu fiz com a Música Vai Passar, que a Música Vai Passar é um hino pedindo que a ditadura acabe, que as diretas venham, etc. Né? E ela fala assim, ele passou todos aqueles anos esperando a ditadura acabar. Quando a ditadura acabou, ele perdeu o tesão. Isso é uma tese que muita gente fala. Ah lá, voltou. Olha lá, era problema de conexão só. Continua ou o quê? Estamos ouvindo Caravanas, de Chico Buarque violando em primeira mão na Rádio Violão.
Agente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guilherme. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira o sol, estoura as veias o suor que embaça os olhos e a razão. Essa zoeira dentro da prisão crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. O doido sou eu que escuto vozes, não a gente tão insana. Em caravana para. A raiva é mãe da covardia. Não Fascismo. A culpa deve ser do sol que bate na moleira o sol, estoura as veias o suor que passa os olhos e a razão. Essa zoeira dentro da prisão criou os humilhados no durão de caravelas no alto mar. Ai, gente, adorei. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. O doido sou eu que escuto vozes, com a gente tão insana. Nem caravana, nem caravana, nem caravana. De primeira mão, Caravanas de Chico Buarque, trazida com exclusividade para nós. Os críticos. Pode falar, começa Não, a falar. a gente ouviu também. Você já formou um juízo crítico? O Pedro é rápido. Não, só vou dizer um monte de coisa de uma vez só. Porque, concluindo aquele raciocínio da minha irmã, se o Chico Buarque era um cara que a ditadura, o arbítrio, a exceção incendiava ele, fazia ele criar, e ele ficou mais contido, digamos assim, numa fase mais democrática, eu estava numa grande expectativa para ouvir o disco novo, porque nós estamos num regime de exceção de novo, em arbítrio, eu chamo de ditadura, não sei o que vocês acham, mas eu esperava uma coisa mais incendiada do Chico. A gente ouviu um pedacinho da última música do disco, a letra me espantou já, assim, tem que bater, tem que matar, ele falando sobre o fascismo dos dias atuais, que inclusive está atingindo ele, né? O que você achou? Você já está ainda digerindo. Ansioso ao pote. Não, ele me lembrou a música dos tribalistas, né? O Diáspora dos tribalistas que está saindo também, que fala exatamente isso, né? Das pessoas que ficam navegando para lá e para cá sem rumo. E tem uns versos maravilhosos. Assim, eu sou a neta sem avô, eu sou o avô sem o neto, eu sou o pai sem o filho, eu sou a filha sem a mãe. É sensacional. Assim, eu acho que a gente está começando a respirar um pouquinho aí depois de um tempo bem parado, né, na música, eu acho, bem parado, assim, bem muito popzinho, assim, sem grandes, com letras que nunca chamavam a atenção de ninguém. Você até podia gostar da música e dançar, mas não tinha uma letra assim que estava chamando a atenção da gente. Eu acho que essas duas letras, além da questão da pensão alimentar, estão chamando a atenção da gente. E só um outro comentário nessa que a gente ouviu, ele está falando de racismo, você e o Vilas de caravela, as caravelas que trouxeram os escravizados. Suburbanos, tipo muçulmanos, né? E outra coisa que estava me deixando curioso, que a música está aqui, a gente pode ouvir se quiser, que tem uma música no disco que chama Massarandupió, que ele faz que é com o neto, com o Chiquinho, Chico né? Que é o filho do Carlinhos Brau. Filho do Carlinhos Brau. Dele, né? E na época, quando o Carlinhos parece Brau que o cara é bom, né? Pelo menos a minha mulher ouviu aí, falou, olha, esse cara é o talento do ator, o talento do seu quê. E ele é um negão altão. Ele virou... É muito interessante ver o Chico os dois Chicos juntos, o Chico branco e o Chico preto. E o Chico já chegou a falar do racismo, né? Ele saiu com o neto, ele foi no campo de futebol, assim, aí, ele sofreu um certo racismo, assim, de ser avô do filho do E vocês já pensaram que o resultado é neto do Chico Buarque, filho do Carlinhos Brau? É uma coisa muito tribalistas, como você está falando. Tribalista total, né? Eu não sei se vocês querem ouvir, mas eu estou curioso. Não. A gente acha que é mais importante que o Chico Buarque. Ô Pedro, dá licença, nós estamos conversando. Que Chico Buarque que nada. Na hora que a coisa resolver funcionar. Como resolver?
Cadê a rede Ah lá. Só uma coisa que eu li sobre essa música, que Massarandupió é uma praia que o neto do Chico frequenta, não sei se na Bahia ou onde. Em volta da Massaranduba morre Massarandupió. Aquele piá, aquele neguinho, aquele psiu, um bacuri, ali sozinho, caminha, ali onde ninguém espia, ali onde a perna bambeia, ali onde não há caminho. Lembrar a meninice é como cavucando de sol a sol. Atrás do anel de pedra, cor de areia, Massarandupió. Cavuca daqui, cavuca de lá, cavuca com fé, ó São Domingo. Parou de novo. Você tá no Wi-Fi, é isso? Eu tô no Wi-Fi de vocês, da Rádio Trianon. Parou, mas daqui a pouco volta. O Almiro está nos informando lá que Massaranduba é um bairro bem pobre de Salvador, assim, bem periferia, sim. O início da letra parece Carlinhos Brown, né? Que é aquelas letras que você não entende a priori, os jogos de sonoridade. Mas é filho do Carlinhos, né? Agora, essa mistura é muito interessante, Chico e Carlinhos. Essas através três músicas aí, olha, já me animaram bem. Vamos... Agora, vocês acham, procede essa... É uma história que sempre me enjoou um pouco, que é essa história de que o Chico era produtivo no tempo da ditadura. Aí depois passou a ditadura, não sei o quê, e o Chico entrou em depressão, porque, bom, é um cara que só existia porque existia a contestação, porque era fácil fazer música contra o governo, assim por diante. É possível fazer essa relação? Quer dizer, eu acho meio absurdo. Eu acho que o Buarque é um talento cultural, musical, intelectual, enfim. O que vocês acham? Eu acho que assim que você pega um Dorival Caymmi, né? Você pega um Dorival Caymmi, por exemplo. O Dorival Caymmi, as músicas do Dorival Caymmi são geniais. Ele tinha 30 anos. Ali não sei nem se era ditadura, que regime que era. Ele fazia músicas sensacionais. O Dorival Caymmi fez 70 anos, ele ficou mais devagar no sentido de criação, de coisa... Devagar ele sempre foi, né? Ele sempre estava na rede, aquela coisa. Aí levantava, fazia uma coisa genial e voltava para a rede, na boa. Isso quer saber viver, diga-se passagem. Mas não é possível, aos 80 anos, você exigir um disco por ano de Dorival Caymmi. Então, e o Chico ainda tem um lado da literatura, quer dizer, de quantos livros? Já fez 4, 5, 6 livros. Então, a gente querer um Chico ali de o que será, de apesar de você, eu acho que o tempo mudou, acho que a gente mudou, todo mundo mudou, a gente não tem a mesma vitalidade de quando tinha 30 anos. Não é que ele perdeu o gás, mas tem um lado aí político que é importante, que as pessoas falam, mas ele político. Mas também mudou-se o regime, não tinha sentido em continuar fazendo as mesmas músicas. As mesmas músicas quem faz é Roberto Carlos. Você falou o seguinte, essa é uma conversa frequente que é difícil responder, mas eu acho o seguinte. Existe uma conversa sobre órfãos da ditadura. E é uma conversa errada, é uma conversa, no fundo, de quem tem saudade da ditadura. E que acha que a ditadura foi tão boa que até seus inimigos eram produtivos naquele momento. Então é uma ideia meio absurda, né? Os problemas mudaram. E vamos dizer assim, quando o país tem a liberdade, ela é muito mais complicada do que quando ele não tem a liberdade. Porque quando tem a liberdade, a questão é acabar com a ditadura. Hoje, nós vivemos uma hipótese de resolver o problema. Passamos, desde a Nova República, desde as eleições diretas, o debate sobre as soluções do país. Não são soluções unânimes, são soluções que muitas vezes... Então, o artista, ele expressa isso. É uma expressão muito mais difícil. Nós acabamos de viver um momento histórico que eu acho que foi muito importante para a história do Brasil, teve muitos progressos para a história do Brasil. Agora, esse momento terminou num golpe. O que nós vemos? É uma situação de perplexidade. É muito mais difícil fazer arte num momento de perplexidade do que num momento de euforia. No momento em que o alvo está ali e é correto que ele se veste. Então, eu acho que a obra dele tem um outro aspecto, ela é mais fragmentada, porque a situação é fragmentada. A gente ouviu uma vez essa música Caravana. Eu estou achando que ela fala a situação dos brasileiros, como talvez seja, que eu não ouvi, a dos tribalistas. Ou seja, estamos dispersos, né? Estamos procurando um rumo, porque não achou. É feio ouvir isso, mas isso talvez seja a realidade. Nesse momento é mais difícil, mas é isso que o artista faz, ele mostra a realidade. Não vai precisar falsear, não vai precisar inventar um Salvador aí, né? Aí se fizer isso, a gente vai ficar preocupado.
Não, e tem um detalhe que as mesmas músicas políticas do Chico, elas apontavam para uma esperança, né? Claro. O que será, que anda cochichando? Quer dizer, era uma coisa que não era assim, nós vou falar do regime atual. Ele falava assim, apesar de você, amanhã vai ser outro dia, né? Agora, eu confesso que eu passei 20 anos esperando o Geraldo Vandré voltar e fazer o Para Não Dizer Que Não Falei de Flores 2. Isso não vai acontecer nunca. Agora, ainda bem apesar de você, vamos falar francamente, está recuperando uma atualidade que está na hora de voltar e colocar essa música no ar, hein? Porque tem um apesar de você aí que está precisando ser bem tratado. Né? Não, a Janira Lucena aqui no Facebook, ela lembra. As músicas de Chico da época da ditadura se encaixam no momento atual. Exatamente. E a Rosicléia Alves diz, lógico que não procede que Chico deixou de ser produtivo. Esqueceram que ele escreveu vários livros. Chico é um gênio. E ela fala também sobre a questão da pensão. Fala, o problema é que a maioria dos pais separados pensa que estão pagando pensão para as mulheres e não para os filhos. Eles preferem muitas vezes não serem registrados na empresa para não ter que dar o justo. Também está certo. Bom. Só uma coisa, essa questão do... eu que trouxe esse assunto de se ele é... Tá certo, não Você falou muito bem sobre se é uma questão de ser órfão da ditadura ou não, né? Eu acho que é uma simplificação grosseira dizer o Chico na ditadura era bom e na democracia não é. Tudo que ele fez, na verdade, ele deve à ditadura. Olha a loucura que é, né? Mas, por outro lado, Paulo, sei lá, o quadro Grito lá, do Monte, não sei falar o nome. O Albino que sabe falar esse nome de alemão. É München. Como é que fala? É München. Não, ele tem um movimento labial aqui que eu não consigo. É München. Mas, enfim, evidentemente, esse quadro não foi feito em cima de uma realidade cor-de-rosa ou feliz. Então, assim, o fato do amor, suposto amor da arte pela parte ruim do mundo, pela ditadura, por exemplo, é um problema da arte e não do ser humano, né? A gente quer lutar pela democracia, mas eu acho que tem alguns momentos em que a arte fica mais interessante quando ela está lidando com uma realidade ruim. Não, vamos supor, se alguém fizesse uma música sobre o golpe do ano passado, seria genial. Seria genial. Agora, é preciso um talento, meu amigo. Nossa. Porque nós estamos falando de uma coisa que não é aquela coisa que é de fácil compreensão. Né? Mas seria ótimo. O romance disso aí está esperando o autor. Pois é. Né? A gente tem reclamado muito, eu estou falando de mim, assim, do silêncio dos artistas quanto ao golpe. E em algum momento, e se é que já não está acontecendo, eles vão começar a se manifestar e não vai ser do jeito que a gente espera, dizer, abaixa o golpe. Eles vão dar o jeito deles, o artista elabora, o grito é uma elaboração. E, Pedro, na boa, tem silêncio dos jornalistas. Nossa, que é aqueles que estão na atualidade. Né? Que tem ali, que fala do ontem não estão falando. Não, o problema não é falando o contrário do que vocês falam. Mas o mais interessante não é o silêncio, é do que vocês estão falando. É quem fala o que está falando. O que o pessoal está falando. Bom, Pedro Alexandre Sanches, jornalista da Carta Capital, crítico musical, pesquisador, autor de livros sobre a Tropicália e Roberto Carlos, esteve aqui conosco hoje no nosso momento musical ampliado. Na verdade, tivemos o contraponto musical e um momento político em alguns momentos do nosso programa. Deixa eu falar rapidinho. Tem que ser sensacional o programa de vocês, parabéns, acho máximo. Não, então pode falar mais devagar. Não precisa ser tão rápido assim. Peraí, pode repetir. Por favor, continue, falem tudo que vocês falam lá, porque o Pig não deixa ninguém falar essas coisas. Bom, se quiser falar mais um pouquinho, a gente consegue mais uns minutinhos. Agradecer. Obrigado, adorei. Adoramos a sua presença, Pedro. Acho que foi o programa mais animado. É o mais animado que a gente teve, e animado e produtivo, quer dizer, pela participação, inclusive, dos ouvintes e tudo mais. O assunto é incandescente e candente. Agradecer ao Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, os trabalhos técnicos a cargo de Sérgio Souza e Gerson, cujo sobrenome eu esqueci, o apoio indispensável da Roseli, produção de Marcos Carlson, que faz aniversário hoje, voltou num dia bom, parece que a coisa meio que estabilizou. Voltamos amanhã para o programa Contraponto, que é repetido todos os dias, às 1h da manhã, na Rádio Trianon. Queria agradecer a todos e vamos acabar com o Chico Buarque. A gente falou um pouco de Brasília, do programa. A gente falou um pouco de Brasília. Hoje a gente vai terminar com a música do Chico, que chama Ode aos Ratos. Rato de rua e que é da criatura, drible frenética proliferação,
famoso transeunte, boca de estômago atrás do seu guinhão. Vamos, pacotes, ataca um pau, levando o terror. Do parque ao livro, do shopping center ao léu, do cano de esgoto, do barulho da rato de rua, aborigine do dono, fuça gelada, coraça de sabão, quase risonho, profanado de Fica bom. É foda. Gosto de rato. Quer você ficar. Não, fica. Saqueador da metrópole de Nasco.